Os maiores vão ficar. Só vão sair os menorzinhos, os maiores vão ficar, tá ok? Pastor Dorian. Eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Desafio você a abrir as Escrituras, abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos terminá-lo hoje e avançar no capítulo 16. Êxodo, capítulo 15. Nós estaremos lendo do 22 ao 16. Capítulo 15 de Êxodo, do verso 22, terminando ele, né? 16 seria capítulo, do 22 ao 27, depois nós daremos sequência. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, o verso 23. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas ou das que enviei sobre os egípcios. Pois eu, sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar essa noite? Pai bendito, por graça. Ó Deus, se não for uma ação da sua graça. Ó Pai, não é a minha eloquência, não são as minhas palavras, é a sua revelação. Ó Deus, que não seja um amontoado de gente, mas seja povo seu reunido em torno da sua santa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez na nossa história, na história dessa igreja. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos permitiu já hoje em adoração fazer. Obrigado, Senhor, pelas palavras que já foram ditas aqui. Obrigado porque o Senhor nos permite entoar cântico de louvores a Ti, baseado naquilo que o Senhor fez conosco. Pai, nos ajude por graça essa noite, Pai. Ó Deus, por graça, prepare o terreno a qual cairá essa semente. Deus, tire de nós toda distração. Que esse pequeno tempo que estaremos aqui, diante da Sua palavra, Pai, nos ajude. Usa-me apenas como um instrumento. Eu te peço, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para o Renato baixar pouquinha coisa que eu estou sentindo microfonia aqui, né? É o segundo botão da mesa. Nós aprendemos a semana passada o cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Aprendemos que você tem que estar do lado de lá do mar para você poder ter verdadeira adoração. Não poderia haver cântico de vitória e nem cântico de libertação se você continuasse no Egito. Mas rapidamente algumas coisas acontecem. E nós podemos começar o culto essa noite dizendo: queremos água. É a reclamação do povo. Queremos água. O povo tinha atravessado através do poder de Deus, não foi algo que eles fizeram. E nós lemos no verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Quando Deus visitou
e redimiu o seu povo da terra do Egito, a intenção, e nós sabemos disso, e eles estavam aprendendo isso, não foi certamente com o propósito de deixá-los morrer de sede ou de fome no deserto. Jamais Deus permitiria isso. E eles deveriam saber disso, mas eles estavam aprendendo. Deveriam ter confiado em Deus, confiado nele, andado na confiança daquele mesmo amor que os resgataram lá do Egito. Daquele mesmo amor que havia libertado gloriosamente dos horrores da escravidão do Egito. E eles andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Você vai ver no 15, 22. Então, logo começa a luta. Eles estavam do lado de cá do mar, eles já tinham visto os 10 sinais, as 10 pragas que Deus tinha colocado diante do Egito, e agora eles estavam do outro lado do mar, já salvos. Nós entendemos salvos ali do poderio do egípcio, do mundo, mas Deus estava provando eles, testando eles, ou mais que isso, mostrando quem eles eram. Então nós entendemos que é uma revelação, nós entendemos que é uma revelação progressiva. Aqui eles ainda não tinham a palavra escrita, era Moisés iria escrever, Deus estava se revelando a eles. E nesse momento eles começam a andar no deserto, e você pode imaginar 3 dias, primeiro dia, segundo dia, eles procuram água e eles não encontram. E talvez algumas mães foram dormir aquela noite preocupado com os seus filhos. Será que nós morreremos nesse deserto? E chega no 3º dia e eles procuram. 3 dias procurando água. Mas será que Deus teria tirado os olhos desse povo por algum momento? Será que Deus tinha dado uma saída, como diz o profeta, né, falando de Baal? Será que Deus seria como o Baal, né, ali? Não, não. Deus estava ensinando o povo a confiar nele, a depender dele. 3 dias no deserto. Nós conhecemos a história que 4 dias foram o suficiente para Marta, lá em João capítulo 11, para que ela visse a sua fé morrer junto com Lázaro. Deus estava tratando o coração de Marta e daqueles. Deus estava ensinando. 4 dias foram suficientes para ela dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela já tinha perdido toda a esperança. E naquela época, eles criam que se alguém pudesse ser ressuscitado, seria no máximo o 3º dia, justamente pela profecia que apontava para Cristo. Então, lá os estudiosos falavam: olha, se alguém for ressuscitar é o 3º dia. Se não ressuscitar, não ressuscita mais. Então, até isso ela já tinha perdido como esperança, o 4º dia. Agora, ainda que agora, você vai ler em 1 Pedro 1, você não precisa ir lá, Pedro fala: ainda que agora importa, sendo necessário, que estais ou que estejais por um pouco contristados ou triste, com várias provações, ou seja, Deus permite-nos que passamos por provações, para que a prova da vossa fé, quanto vale a sua fé? Muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a prova da nossa fé. Deus estava
provando o povo e mostrando quem eles eram. É a revelação de quem Deus é e a revelação de quem nós somos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo, porque é Deus quem diz quem você é. Você não sabe quem você é até que Deus fala quem você é, porque nós somos confusos, mente contaminado, da onde nós viemos. Por pior que parecesse a situação, ela poderia piorar, porque eles encontraram água. E talvez você se colocando naquele lugar, imaginando a alegria, e logo passavam-se a mensagem: água, água, encontraram água. E o povo chega para beber a água, e nós lemos: então chegaram a Mara, no 15:23, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o lugar Mara. Então, esse momento talvez foi o ponto final. Eles tinham um pouquinho de esperança. Você já percebeu que muitas vezes Deus faz isso? Ali parece que a coisa vai dar certo, tudo certo, e Ele fecha a porta. Vamos ver como que está a sua fé. Não porque eu preciso, não porque Deus precisa, porque Ele conhece, mas para mostrar, para trazer à tona aquilo que está no seu coração para que possa ser tratado. No caso de Marta, 4 dias foi suficiente para ela dizer assim: Senhor, já cheira mal. Já era. Isso lá em João 11:39. Será que Deus teria falhado quanto a essas águas amargas? Será que Jesus teria falhado e chegado fora do tempo? Será que isso? Não. Deus revela quem Ele é e quem nós somos. Ele mostra. Você viu que Abraão não soube esperar. Não soube esperar. Simeão em Lucas, lá em Lucas 2, você vai ver que ele esperou com paciência a consolação de Israel, esperou e viu a consolação de Israel. Já estava velhinho, o Espírito Santo fala ao seu coração, vá ao templo, e ele chega e ele viu. E nós podemos ler lá em Lucas 2, no 29:30, onde ele fala: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele esperou com paciência no Senhor. Ele esperou e ele viu. Você não sabe o que está em seu coração, eu não sei o que está no meu coração, até que Deus mostre o que está no meu coração. Temos sede, queremos água. E agora, aqui no capítulo 16, temos fome. O verso 1 diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel, o que fizeram? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome. E toda essa multidão incrível, né? Eu prefiro morrer lá, mas pelo menos eu morri à beira da panela, né? Eu lembro certa vez eu estava na usina, tinha lá festival do macarrão, e eu gosto de massa, e tinha todo tipo de massa, né? Eu estava com meu parceiro de trabalho, quando eu olhei, eu falei: nossa, hoje eu me mato. E ele falou: mas eu vou comer primeiro, né? Então, ele levou literalmente, ele falou assim: quando você se mata, eu como, né? O povo estava ali, eu prefiro morrer, mas pelo menos lá junto à panela. E partindo de Elim, eles foram e estavam reclamando, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Por que isso? Dessa forma, essa ocorrência
ou esse fato, ele vai mostrar que você pode estar fisicamente do outro lado do mar, mas uma coisa é você estar ali fisicamente, outra é você estar totalmente ali. Como Paulo fala, como sacrifício vivo, santo, no altar, totalmente diante de Deus. Totalmente. Com alma, mente, coração, tudo, tudo, tudo. Deus estava revelando a eles. Estava mostrando. Por isso que mais para frente você vai ler em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Deus falando, ou ali revelação na palavra escrita, né, ou nós temos hoje, mas ele ensinando ao povo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. Por quê? Você vai ler em Atos 7, capítulo 39, mostra que dessa forma os egípcios, ou seja, dessa forma os israelitas, eles não estavam com o seu coração ali. Eles não estavam dispostos a andar na lei de Deus, porque ali você vai ler: em seu coração se tornaram ao Egito. Eles estavam ali fisicamente, mas com o seu coração no mundo. Em Atos capítulo 7, Estevão revela isso. Fala, eles estavam murmurando porque o coração deles estava no mundo. E mais para frente, Deus ensinaria eles em Deuteronômio 6:5, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Eu quero você por completo. É por isso que eu disse a Faraó: nenhuma unha ficará no Egito. Eu te trouxe aqui e quero você por completo. Jesus, que é o exemplo de verdadeira obediência e adoração, ele vai dizer a mesma coisa em Mateus 22:37, ele vai citar isso. Nosso coração, o seu coração deve estar em coisas deste mundo. Essa era a origem da murmuração do coração deles. Se você tem murmurado, se você tem reclamado, verifique aonde está o seu tesouro. Aonde está o coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. E às vezes as pessoas estão na igreja, elas estão sendo trabalhadas por Deus, mas elas estão reclamando porque o seu coração está nas coisas do mundo, o seu coração está no Egito. E Deus proporciona ambientes para mostrar o que está no seu coração. Deus proporciona meios para que venha à tona isso. Para que isso possa ser curado, para que isso possa ser tratado. E nós lemos isso em Deuteronômio, capítulo 8. Se você está em Êxodo, se você quiser avançar, mantenha seu dedinho aí. Deuteronômio, capítulo 8, eu vou estar lendo o verso 2 e o 3. A palavra de Deus diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então, quem guiou eles no deserto? Deus. Então, Deus estava por trás de tudo isso. Olha, vocês vão lembrar, aqui é um resumo. Vocês vão lembrar desses 40 anos. Vão lembrar do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar e para te provar. Ele estava mostrando. Para saber o quê? O que estava no seu coração. Deus te colocou nesse ambiente. Se guardarias o meu mandamento ou não. E qual mandamento é que você já de imediato, quando você murmura, você não ama a Deus de todo o seu coração? Você já está quebrando
para ver se guardarias os seus mandamentos, ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes aquela geração, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa viverá o homem. Que quadro que nós podemos formar na nossa mente? Imagina o povo, agora eles estavam no deserto, atrás ficava o Egito, à frente Canaã, do lado você ia ver o deserto, à sua volta era totalmente areia, eles estavam caminhando, e eles tiveram sede, e eles tiveram fome, mas aquele povo no deserto, de costa para o Egito, sentido Canaã, onde tudo era areia, eles estavam reduzidos a esperar do céu o seu sustento diário. Eles tinham que confiar em Deus. Deus colocou eles naquela situação que não haveria outra forma, a não ser algo miraculoso acontecer para que a nação fosse alimentada. O deserto não produziria, ou não produziu ali, nós vemos, uma folha de erva e nem uma gota d'água para Israel de Deus. Naquele momento, a sua porção estava somente em Deus. Eles tinham que aguardar e confiar que Deus supriria eles. E assim é com nós. Se a nossa vida, ela é celestial, é espiritual, se uma vida celestial só pode ser mantida com coisas celestiais. Uma vida espiritual só com coisas espirituais. Embora estamos no mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque Jesus nos tirou, nos separou do mundo. Como povo celestial, escolhidos por nascimento, estamos a caminho da onde? Da nossa pátria. Um dia chegaremos lá. E nós somos mantidos por alimento que é enviado de lá, da nossa pátria. É de lá que vem o nosso alimento. A nossa marcha é para diante, não é para olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado, não olhe para trás. A nossa marcha é para diante e para cima. Com um olho em Deus, um olho na glória de Deus. Porque você lê no verso 7 do capítulo 16, você vai ler, e amanhã vereis a glória do Senhor. E amanhã vocês verão. No verso 10 você vai ler, e aconteceu que quando falou a Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nós somos direcionados pela glória de Deus. Nós somos direcionados, costa para o Egito, de frente para o nosso alvo, que é a glória de Deus, para frente, para a nossa pátria, para onde Deus estará nos levando. É inteiramente inútil nós olharmos para trás ou colocarmos os nossos olhos em direção ao Egito. Porque você não vai ver no Egito ou no mundo um só vestígio da glória que você vai ver ali onde Deus te colocou. É ali que aprouve Ele se revelar. É ali. Por isso que você vai ler, e eles viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Na nuvem. O Senhor estava lá com eles. O Senhor estava no deserto e todos os que desejam ter comunhão com Ele, isso eu me incluo, eles tinham que estar ali também, no centro da vontade de Deus.
dentro daquilo que Deus estabeleceu que eles deveriam estar, por mais talvez confuso, difícil que seja, mas somente ali eles experimentariam o que Deus tem para eles. O Senhor estava no deserto e todos que desejam ter comunhão com Ele tinham que estar ali também. E estando ali, o maná do céu seria o seu alimento, e tão somente isso. Deus não forneceu o maná lá no Egito. O maná é ali, no deserto. É ali. O alimento não viria do Egito. Não veio ali uma caravana do Egito trazendo o alimento. Porque o alimento não vem do mundo, o alimento vem do céu, vem de Deus. O nosso alimento vem de Deus, não vem do mundo. E quem é o pão? João 6,51, você lê: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus Cristo. Ele é o nosso alimento diário. Ele fala: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que darei pela vida do mundo. Eles teriam que compreender que era infinitamente melhor estar com Deus no deserto ali, do que lá atrás, escravo do mundo, à mercê de Satanás. Eles teriam que compreender isso, que era muito melhor do que estar trabalhando para Satanás, lá nos fornos de tijolos com o faraó. Mas não. O coração, o nosso coração, tem dificuldade, tem luta. O coração humano acha uma coisa muito difícil dar crédito a Deus pelo seu amor puro e perfeito. Tem muito mais confiança nas coisas do mundo, nas coisas de Satanás, do que no próprio Deus. Que triste que é esse quadro. E é incrível isso, quanta dor, quanta miséria, degradação que o homem tem sofrido por causa de ter dado ouvido à voz de Satanás. E contudo, nunca tem uma palavra de queixa quanto ao seu serviço. Olha que interessante, né? Está no mundo, servindo a Satanás, mas você não vê reclamando dessas coisas. Você vai ver reclamando das coisas de Deus. Então, o seu coração, ele é íntegro. Lembra quando Deus fala de Jó, não para Jó, e ele faz um retrato, porque nós estamos aprendendo pela manhã, que só Deus pode avaliar quem você é. E ele faz um retrato do seu servo Jó, e fala o quê? Homem íntegro, homem de coração íntegro, e temente a Deus. Ele está falando, o coração dele não é dividido, é todo meu. Integridade, é meu o coração dele. Então, quantas pessoas sofrem, estão no mundo, à mercê, dando ouvido a Satanás, e nós sabemos como isso acontece, através da televisão, da internet, de pessoas que ainda não são convertidas, e nós muitas vezes damos ouvido a essas vozes, e nós reclamamos de Deus. Não queremos entender que Deus está no processo, que Ele está controlando a nossa vida. Não estão descontentes com Satanás, nem cansados de servi-lo. Colhem repetidas vezes o fruto amargo nesses campos, que é aberto diante de si. Todavia, podemos ver isso repetidas vezes, e mais vezes, semear a mesma semente e passar pelo mesmo processo. E estão lá, novamente, no mundo, servindo. Mas como é diferente quando se trata de Deus. E aí nós vamos ver a graça de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a santidade, mais a nossa percepção da santidade de Deus aumenta. E quanto mais você conhece a você, mais a sua percepção de pecaminosidade aumenta.
E mais você vai depender de Cristo para fazer esse link entre você e Deus. Mais você vai agradecer ao nosso Cristo, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Mais você vai amá-lo. Como é diferente quando se trata de Deus. Quando nós nos dispomos a andar nos seus caminhos, estamos prontos à primeira aparência de dificuldade ou provações, a murmurar ou rebelar-nos. No caminho que é com Deus, nas coisas concernentes a Deus, a primeira dificuldade nós já estamos prontos a murmurarmos. Na verdade, não há nada em que tanto falhamos no desenvolvimento espiritual, de um coração confiante e agradecido. Não há nada que nós mais falhamos. Esquecemos facilmente 10.000 bênçãos na presença de uma simples, eu não vou falar nem provação, privação. Você esquece facilmente milhares de bênçãos quando Deus te priva de uma coisa apenas. Quão facilmente nós esquecemos. E nós devemos ter isso em mente. Os nossos pecados foram todos perdoados. Nós fomos aceitos no amado. Paulo fala em Efésios 1:6. Fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós esperamos a glória eterna. E além de tudo, o nosso caminho no deserto, ou através do deserto, está coberto de misericórdia, inúmeras misericórdias de Deus. É Deus conosco. Ele não é alguém que interage como alguém que mexe de vez em quando ali na panela. Não, Ele está conosco, Emanuel. Ele está dirigindo o seu povo. E todavia, basta uma pequena nuvem, do tamanho da palma de uma mão, a mão de um homem, uma pequena nuvem que apareça lá no horizonte. As ricas misericórdias do passado são prontamente por nós esquecidas. Basta uma nuvenzinha lá. E que, afinal, essa nuvem, ela pode ser simplesmente nuvem de bênção de Deus. E por você não entender, pode ser bênção de Deus sobre a nossa cabeça. Mas pode? Não. Normalmente é, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E bênção é em todas as áreas. Você entendam isso? Nós entendemos isso ou não? Quando nós falamos em bênção, quando Deus corrige o filho que ama, Ele está abençoando aquela pessoa. Porque há necessidade de correção. Como somos diferentes? Esse pensamento deveria nos humilhar profundamente diante de Deus e pensar o quanto que nós reclamamos e murmuramos. Como somos diferentes do nosso bendito modelo, quem? Jesus Cristo. Nós podemos contemplá-lo ali em Mateus capítulo 4, ele no deserto, rodeado de feras e jejuando durante 40 dias. Ali no deserto, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo. E como que ele se comportou? Ele murmurou, queixou-se da sua sorte, desejou-se achar em outras circunstâncias? Não. Deus era a sua porção. Deus era a sua porção. A porção do seu cálice, a parte da sua herança, como diz o Salmo 16. Quantas vezes nós estamos reclamando? Senhor, eu não estou contente. Não estou contente com a pessoa que o Senhor colocou ao meu lado. Eu não estou contente com os meus filhos. Não estou contente com os meus pais. Não estou contente com o meu emprego, com o meu desemprego, com o dinheiro, com a falta do dinheiro. Sempre tem alguma coisa a qual nós estamos reclamando. Deus vem essa noite e fala: eu sou a sua porção. Deus é a nossa porção.
Não há nada que desonre tanto a Deus como um espírito murmurador por parte daqueles que lhe pertencem. Algumas pessoas usam um termo que é cuspir no prato. Não é isso? Coloca lá o prato, leva o alimento. É feio isso? Deveria nos curar de vergonha. Mas muitas vezes fazemos isso. Deus traz o alimento e você vai ver que o povo faltou pouco a fazer isso, com o maná, com o alimento que Deus fornecia para eles. Esse pensamento deveria nos humilhar profundamente diante de Deus e reconsiderar nossos caminhos. E, portanto, quando o tentador chega ali em Jesus, nesse quadro ali no deserto, e oferecendo para ele aquilo que era necessário, né? Ele tinha fome, ofereceu pão, glórias, distinções, honras dessa vida, ele recusou e manteve firmemente a posição de absoluta obediência a Deus e a sua palavra. Só aceitaria do mesmo modo o pão e a glória se viesse da mão de Deus. O exemplo do nosso mestre. Porque Deus é a nossa porção. Deus. O apóstolo Paulo apresenta como característica da corrupção dos gentios, ou seja, quando você olha o mundo lá fora, Paulo ele mostra isso no capítulo 1 de Romanos, ele fala, estes tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Conheceram a Deus e não lhe deram graça. Então o resultado é terrível, porque depois você vai ler, o seu coração insensato se obscureceu. Muitas pessoas estão com o coração duro por causa da ingratidão. O seu coração se obscureceu, ou seja, aquele que deixa de ter um coração grato à bondade de Deus, torna-se rapidamente entenebrecido. E às vezes tem uma nuvenzinha sobre a sua cabeça, ou o seu coração está daquela forma que você sabe o que eu estou dizendo, porque você não tem o coração grato. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, manda o maná. O maná. Contudo, como Israel estava debaixo da graça, as suas necessidades são supridas de uma maneira maravilhosa. E você vai ver no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover o quê? Do céu pão, ou pão dos céus em alguma versão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus. Quando se achavam envolvidos pela nuvem fria da incredulidade, eles haviam dito, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Porém, agora Deus diz que dará pão do céu. Olha que contraste. Como que nosso Deus é gracioso. Mas ele estava ensinando o povo. Que diferença espantosa seria entre o maná e as panelas de carne, os alhos, as cebolas que eles reclamavam. Agora era algo que viria do céu. Aquelas coisas que eles reclamavam pertenciam à terra. E Deus estava enviando para ele coisas do céu. Este pão era do céu, nós lemos. E aí você pode pensar, mas a carne é melhor. Sabe o que acontece? A velha natureza não pode suspirar por tal alimento. A velha natureza quer as coisas do Egito. Não pode. Ela suspira sempre pelo Egito. O seu coração volta para as coisas desse mundo. E, portanto, isso deve ser dominado. Vestígios da nossa velha natureza deve ser dominada. É nosso privilégio, como aqueles que foram batizados na morte de Cristo e ressuscitados pelo poder de Deus, como Paulo fala em Colossenses 2,12. É um privilégio nós alimentarmos de Cristo como o pão que desceu do céu. É um privilégio para nós.
E no verso 19 você lê do capítulo 16, e disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. O maná celestial tem que ser colhido toda manhã. Toda manhã. O maná de ontem não serve para hoje. O maná de ontem não serve para hoje, e nem o de hoje para amanhã. Devemos alimentar-nos de Cristo todos os dias. Cada dia que passa nós devemos. Devemos alimentar de Cristo cada dia que passa, com novas energias do Espírito. Do contrário, nós deixaremos de crescer. Devemos também fazer de Cristo o nosso primeiro objetivo. Você lê cedo, era pela manhã, não era tarde. O pão que vinha do céu era pela manhã. Devemos buscá-lo cedo pela manhã, antes de outra coisa, antes de coisas se apoderarem dos nossos pobres corações, da dependência total de Deus, antes de você se ocupar a sua mente com outras coisas. Onde você estava hoje pela manhã? Você estava buscando o pão celestial? No primeiro dia da semana? Você tem dedicado a primícia, ou as primícias ao seu Deus, ou é o que sobra? E ele fala logo pela manhã. O inimigo, sempre vigilante, aproveita da nossa indolência. Ou seja, ausência de dor, indolência, sem dor, ou indiferença, insensível. Ele aproveita da nossa indolência, da nossa indiferença espiritual, para nos roubar as bem-aventuranças, as forças que recebemos, nutrindo-nos de Cristo. Ele sabe disso, então vai ter várias ocupações. Entrei num desafio essa semana do WhatsApp. Diminuí bem, consegui, né? Mudei o meu perfil. Coloquei lá nomofobia. Não. E existe. Ciência já colocou esse nome. Nomofobia. De mobile, ou mobile, como alguns gostam de falar. Fobia daqueles que não conseguem ficar sem um smartphone ou sem algo móvel para se comunicar. Já é uma fobia. Então, a Deus. E Satanás sabe disso. Eu estou citando um exemplo, entre outros e outros, para manter-nos ocupados. O inimigo, sempre vigilante, aproveita da nossa indolência para roubar-nos a bem-aventurança, aquilo que nós podemos ter, ser usado por Deus através da sua palavra. A nova vida do crente só pode ser alimentada e mantida por Cristo. Jesus falou isso, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Isso está lá em João 6, verso 57. A palavra de Deus nos desafia. O seu alimento é Cristo. Aquele que se alimenta de Cristo, vive por Cristo. É isso que ele está dizendo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que desceu do céu para ser o alimento do seu povo, é preciosa para a nossa alma. É ela quem nos renova. Porém, a fim de poder apreciá-lo dessa forma, devemos compreender que estamos no deserto, separado para Deus, no poder de uma redenção efetuada. Santo significa separado. Temos que entender isso. E aceitar o desafio de cada vez mais ir nos abstendo das coisas do mundo e consagrando a nossa vida tão somente a Deus, dando as costas para o Egito. Se eu andar com Deus através do deserto, estarei satisfeito com o alimento que Ele me dá, e esse é Cristo, como aquele que desceu do céu. Devemos estar satisfeitos com Ele. Devemos. Por isso você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se Ele é o meu pastor, nada tem poder de me fazer falta. Porque Ele me sustenta,
Ele é a minha porção, Ele é o que eu preciso. A única provisão que Deus tem feito ou fez é o maná do céu. O verdadeiro crente deve se alimentar sempre dele. Não tinha uma segunda opção ali, a não ser num ato de rebelião, em que Deus fala, vocês vão comer carne para sair do seu nariz. Não sou eu quem digo, é a Escritura. Não sou eu. Mas o alimento era o maná, eles dependiam do maná. E o Êxodo 16:35 você lê: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que encontraram-se em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Êxodo 16:35. Deus os sustentou até o seu destino. Até o seu destino. Deus os alimentou. É triste como muitos cristãos estão se alimentando de coisas desse mundo. Isso prova claramente que eles estão com tédio do maná celestial. E o pior, que consideram como vil. Porque o povo vai dizer isso lá em Números, capítulo 21, verso 5, você vai ler. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Palavras do povo. Que triste, que triste. Fastio, falta de apetite. Repugnância, é isso que ele estava dizendo. Nós não queremos. Quantas pessoas já estão entediadas do maná? E eles acabam servindo aquilo que eles deveriam mortificar. As atividades da nova vida estarão sempre em relação com a subjugação do velho homem com seus feitos. Paulo fala isso em Colossenses 3:9. E quanto mais isto for conseguido, tanto mais se desejará o nutrimento do pão que fortalece o coração. Salmo 104:15. E a palavra de Deus fala, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando ele vir com a bandeja, não, resista, não, também não, porque eu me alimento do pão celestial, eu me alimento de Cristo. E o desafio é cada dia, nós subjugarmos a velha natureza e falar, não, eu me alimento de Cristo, a minha porção vem do céu. Uma coisa é sabermos que temos vida em Cristo juntamente com Ele. Uma coisa é saber que temos pleno perdão e aceitação diante de Deus. Outra, muito diferente, é termos habitualmente comunhão com Ele, nutrindo-se dEle, pela fé fazendo dEle o único alimento da nossa alma. Não mais. Muitos professam ter achado perdão em Jesus Cristo, mas na realidade alimenta-se de uma variedade de coisas que não têm relação com Ele. Se me ama, guardarão as minhas palavras. Se me ama, o meu Pai o amará. Alimentam os seus espíritos com leitura de uma variedade de literatura frívola e insípida. Poderão encontrar Cristo nela? Poderão? Acaso é por esse meio que o Espírito Santo fala de Cristo, a nossa alma? Se você ama Cristo, você tem buscado esse Cristo, de Gênesis a Apocalipse, ele se revela. Pode ir às Escrituras. Nós amamos. A palavra de Deus vem e nos desafia essa noite. Busque a Cristo, pare com essas coisas frívolas, insípidas. Poderia o Espírito Santo usá-la? A palavra de Deus fala, olha, o Espírito fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito, só se lembra daquilo que está na sua mente. Se você não tem lido, não tem buscado, do que você vai se lembrar? O que foi dito para você? Você realmente tem se alimentado de Cristo? É a velha natureza
ou a nova? O que você tem alimentado? O que eu tenho alimentado? A sua conduta dará incontestavelmente a verdadeira resposta nessa interrogação. Não tem uma segunda resposta. Não tem. Do que você tem se alimentado? Se eu desejar sinceramente crescer espiritualmente, se o meu grande objetivo for de ser semelhante a Cristo, se eu suspiro sinceramente pela extensão do reino de Deus no meu coração, então, sem dúvida, buscarei continuamente essa qualidade de alimento, estamos falando da Escritura, que está destinado por Deus, ela vem de Deus, a sua origem é de Deus, para me alimentar, para promover o meu crescimento espiritual. Então, como encontra o seu coração? Você tem reclamado da situação em que Deus te colocou? Você tem reclamado do alimento que Deus tem te dado? Por isso, o crente não deve descuidar da sua Bíblia, de forma nenhuma. Não deve dispor do seu tempo, sim, parte do seu melhor tempo, para se alimentar do que não é pão. Eu não canso de falar aqui. Eu fui me desintoxicando da TV quando eu coloquei Bíblia e controle remoto juntos, para que toda vez que eu fosse pegar o controle remoto, eu tivesse que olhar para a Bíblia e entender que aquele tempo eu estaria dando as costas para a palavra de Deus. Do que eu iria me alimentar? Estou certo que não pode e não tem como ser um crente espiritual se não se alimentar de Cristo, se não viver Cristo e dar testemunho de Cristo. Não tem jeito. E nós devemos viver ontem de Cristo, hoje de Cristo e viver eternamente com Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar essa noite. Pai bendito, nós te exaltamos. Obrigado pela porção da sua palavra. Deus, longe de nós toda ingratidão. Pai, eu sei que eu posso exortar através da sua palavra. Ó Pai, eu posso dobrar meu joelho e clamar a Ti, mas depende de um ato da sua graça em nossos corações. Abra nossos corações para mostrar a grandeza que é, ó Pai, o alimento que o Senhor nos dá, que é o Seu próprio Filho. Ó Deus, que nós não possamos desprezar o maná, que nós não possamos desprezar o Seu alimento, que nós não possamos ser murmuradores como foram aqueles no deserto, a qual Sua palavra condena. Deus, dá-nos um coração grato, que nós possamos sair daqui, Pai, confiante, mesmo quando as águas forem amargas, que nós possamos encontrar doçura no Senhor. O Senhor é meu pastor e nada